Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Leonete Botelho, Sofia Rodrigues, Sónia Sapaz. Eu sou a Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 7 de setembro, no regresso de férias. O ambiente político, porém, não está em modo distendido. Pelo contrário, arriscaria dizer que se sente a tensão no ar, uma espécie de quase curto-circuito. Estarei a exagerar? Em pleno verão tivemos 2 vetos do Presidente, um ao diploma dos professores, outro à habitação. E nesta entrada de setembro, Costa e Marcelo discutem amus, mentiras e silêncios por causa da reunião do Conselho de Estado em que o Primeiro-Ministro optou por ficar calado. Na rentrée socialista, Costa quis falar para os jovens e anunciou uma série de medidas, desde o IRS jovem à devolução do valor das propinas para os licenciados que escolham continuar a viver em Portugal. A somar a isto o debate sobre as presidenciais que deverão ser em janeiro de 2026. O debate arrancou em força à boleia de Marcos Mendes, que veio anunciar a sua disponibilidade para ponderar uma candidatura. Temos muita coisa para discutir, portanto, vamos começar pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente. Leonete, começo por ti também. Marcelo avisou antes desta reunião do Conselho de Estado que já tinha o discurso feito. Costa, depois de ter sido criticado durante horas a fio em julho na primeira parte, agora preferiu ficar em silêncio, mas isto não revela de cada uma das partes alguma desconsideração, para dizer no mínimo? O que é que isto revela das relações entre Marcelo e Costa? eu acho que revela aquilo que eles próprios foram dizendo e mostrando nos últimos meses e, no fundo, é a confirmação de que, a relação entre palácios degradou-se bastante, desde, sobretudo, o caso Galamba. Naturalmente que também há todo um contexto que já fomos falando aqui, nem Marcelo já precisa de Costa, nem Costa precisa de Marcelo, ou seja, o governo tem maioria absoluta e o presidente não tem que ser reeleito e, portanto, provavelmente agora eles estão a mostrar a sua verdadeira relação e a sua verdadeira natureza porque estão descomprometidos um com o outro. De qualquer forma, é óbvio e é público e notório que a relação entre eles está bastante degradada e todos estes episódios são uma prova disso. Já há pessoas a pedir bom senso, a pedir que eles façam as pazes. O Santana Lopes. Sim. Achei piada. É engraçado. É o Sim, Santana isto não Lopes, é uma... candidato a presidente. Não é uma inovação da vida política portuguesa, aliás, é o normal nos segundos mandatos dos presidentes, como sabemos, não é? Portanto, as relações entre presidente e primeiro-ministro é um clássico da política portuguesa. Foi assim com Mário Soares e Cavaco Silva, foi assim com Cavaco Silva e José Sócrates, foi assim está a ser assim com Marcelo Rebelo de Sousa e com António Costa, mas também já sabemos que também não correu bem com Cavaco Silva, com Jorge Sampaio e Santana Lopes. Portanto, não há inocentes nesta história, é um clássico, estamos a assistir a um remake, digamos assim, de uma coabitação gélida e, portanto, podem dizer que não há querelas, que não há amus, que não há... Bem, nós todos vemos todos os dias as picardias e os comentários não comentados, não é? Até o próprio primeiro-ministro que agora se afirma como um fazedor e não como um comentador, mas no dia seguinte comenta. Eles têm falado um para o outro publicamente quase todos os dias, é impressionante. Pois, sem dúvida, quer dizer, e não... Eu diria que não há um mal que daí advenha assim tão grande, é uma vida política mais agitada. Eu acho que nós estamos de facto num momento político muito particular porque estamos a assistir a várias campanhas eleitorais e não só, a várias campanhas ao mesmo tempo, está tudo em campanha. Estamos a assistir à campanha para as presidenciais que são em 2026, estamos a assistir à campanha para as legislativas que em princípio serão só em outubro de 2026. Aquilo que nós estamos propriamente a assistir ainda é uma campanha para as europeias. Estamos a assistir à campanha para as regionais, mas às europeias está toda a gente a guardar o jogo, digamos assim. Nem se fala da Europa,
por um lado, nem se fala de listas. Portanto, As eleições são há menos de e as falta eleições menos do são ano, daqui a 8 meses, portanto é de facto um calendário desfasado. Mas sim, o clima político está ao rubro, não é? Em campanha completamente. Sofia, eu tenho uma dúvida. Marcelo Rebelo de Sousa, quando foi em julho e quando foi a primeira parte deste Conselho de Estado, dizia que ia tornar público o seu balanço sobre a atuação do governo, mas ainda não assistimos a isso. De que forma é que ele pretende tornar público? Porque, pelo menos nos últimos dias, têm sido sucessivas declarações, direi, atabalhoadas aos jornalistas e afinal em que é que ficamos? Quando ele disse aquilo que iria tornar público? É verdade, ele disse isso, disse que até seria uma obrigação. A frase é: eu estive a pensar e tenho essa obrigação. Porque é preciso, eu acho que alguma coisa mudou aqui no Desde verão. julho? Sim, porque vamos recuar um pouco. Na crise política de maio, onde o Presidente foi muito duro com o Primeiro-Ministro e com o Governo por causa da permanência no Governo do Ministro João Galamba, o Presidente prometeu ser mais interveniente, mais ativo, e foi nesse quadro e nesse contexto que marcou um Conselho de Estado. Quando, sobre a situação portuguesa, nacional, em exclusivo, quando lhe era perguntado, quando lhe foi perguntado sobre o relatório final da TAP, sobre a comissão de inquérito, a que nós todos assistimos em abril, sobretudo, creio que foi abril e maio e junho, por aí fora, ele remeteu sempre para o Conselho de Estado. Só que depois António Costa não falou no Conselho de Estado, ou seja, não se pronunciou sobre esses temas, pelo menos daquilo que nós podemos apurar, porque as reuniões são à porta fechada, como é evidente. Portanto, não terá falado sobre esses temas e eu acho que o verão depois esvaziou um pouco isto. Portanto, eu acho que até seria, não sei, eu acho que ele recolocou as suas... baralhou as suas prioridades e, portanto, agora, ao que se sabe, não fez uma intervenção tão dura dentro do Conselho de Estado e, portanto, não sabemos como é que isto vai ser. Eu calculo que isto vai ser às postas, vai ser aos poucos, que ele vai dizendo o que verdadeiramente pensa e também cumprindo um pouco a sua promessa de estar mais interveniente, sobretudo em relação a certos comportamentos do governo que ele criticou imenso na altura, quando o Primeiro-Ministro decidiu manter João Galamba, apesar daquele episódio no Ministério das Infraestruturas, que levou à atuação do SIS. É que isto, entretanto, mediaticamente passaram alguns meses e eu acho que esvaziou o balão, não é? Agora estamos noutra fase, estamos numa fase já de preparação do Orçamento de Estado. O Primeiro-Ministro anunciou, estamos perante um ano eleitoral das europeias e é evidente que é isso que leva o Primeiro-Ministro a anunciar todas estas medidas e portanto acho que vamos aos poucos, vamos tendo vamos vendo qual é enfim, o que é que o Presidente pensa, vai pensando sobre o que o Governo e o Primeiro-Ministro estão a fazer. E eu acho que o António Costa já percebeu essa estratégia e por isso é que dá aquela ideia do comentador, que é uma coisa, Exato. enfim, que está colada a Marcelo Rebelo de Sousa, mas quando ele diz cada um no seu galho, querendo dizer que... Cada macaco no seu galho. Exatamente. Não disse isso, mas provavelmente pensou... Sugeriu. Pronto, Mas quando colou é a a expressão, ideia de comentador ao Presidente, quando foi ele a fazê-lo, eu acho que ele já tinha em mente tudo isso, essa análise de que ele está a libertar aos poucos a sua opinião sobre a governação, como Enquanto António Costa preparava este anúncio, que foi Sim. quarta-feira à noite, na rentrée do Socialista.
E tudo isto é em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, que não saiu dos ecrãs durante todo o verão, aliás, salvou-nos o verão, digamos assim, em termos jornalísticos. Em termos noticiosos. Mas que não saiu, não é? Enquanto António Costa estava de férias e Marcelo sempre, aliás, ao longo desde que é presidente que vai dizendo isso, não, o presidente nunca vai de férias, quem vai de férias é o primeiro-ministro, não é? Tudo isto há aqui uma marcação cerrada da ocupação do espaço. É o líder da oposição, Marcelo. Foi o líder da oposição em agosto. Pode-se dizer isso? Foi, e aliás, com o corolário de que foi à Universidade de Verão abrindo as portas ou permitindo que Luís Montenegro estivesse lá e se pronunciasse ele sobre a candidatura ou a protocandidatura de Marcos Mendes às presidenciais. Mas de facto provavelmente agora permite uma leitura mais explícita de que está a dar a mão ao PSD, não é? Esse é um facto. Agora, ao mesmo tempo, depois retira o tapete às vezes a Montenegro, como ainda agora fez. Montenegro tinha dito de manhã que era um conflito institucional, que António Costa estava a criar um conflito institucional, e à noite Marcelo diz que não há querela institucional e, portanto, às vezes parece que Marcelo Rebelo de Sousa tem dois amores. Tem o PSD, por um lado, quem quer agradar, e depois também não quer desagradar completamente ao governo, e então, de vez em quando, retrai-se e parece que estava a dar a mão a António Costa. Que horror, realmente as fugas do Conselho de Estado foram uma tragédia. Sónia, achas que António Costa, pegando aqui nisto que dizias, arrumou cada um no seu galho? Pergunto isto porque realmente ele disse que não tinha que... no fundo, que não tinha de discutir no Conselho de Estado com o Marcelo, porque com quem ele discutia era com o líder da oposição, e o líder da oposição era Luís Montenegro. Depois fez o papel de institucionalista, dizendo que era lamentável, e condenou fugas no Conselho de Estado de uma forma que, por exemplo, Marcelo não fez. Achas que os papéis parecem estar de algum modo trocados? Eu tenho muita dificuldade em ver Marcelo Rebelo de Sousa como o institucionalista da relação desses dois. Acho que então, se o compararmos com anteriores presidentes da República, seguramente ele não é um institucionalista. Se nos lembrarmos de Cavaco Silva, então estão a léguas de distância. E portanto eu nem sequer acredito que tenha havido uma inversão de papéis, mas essa pergunta da inversão dos papéis de repente fez-me lembrar uma questão entre eles os dois que eu acho que nunca ficou totalmente resolvida. Qual? Eles antigamente é uma análise quase psicológica. Eles adoram dizer que se conhecem há mais de 30 anos e que um foi o professor do outro e um tinha muita admiração pelo outro naquele contexto. E o contexto era o da relação do professor com o aluno. Ora, passaram mais de 30 anos e, de facto, eu acho que eles não conseguiram rever-se neste novo figurino da relação. E agora é Costa a dar lições ao antigo professor. Porque o professor já não é só o professor, e o aluno já tem uma posição institucional muito mais forte do que tinha naquele contexto em que eles se conheceram. E eles não se conseguem adaptar a isso, porque o Marcelo não consegue sair do papel do professor, e o Costa quer dar o salto. E às vezes isso acontece-nos com pessoas que nós conhecemos há muitos anos, que conhecemos noutros contextos e que depois não nos conseguimos enquadrar naquele papel que mudou tanto. E eu acho que isso explica muito daquelas picardias, como disse a Leonete, que se vivem entre eles e que são muito menos políticas do que seria de esperar, não é? Seria expectável que eles tivessem muitas diferenças políticas e têm-nas, mas muitas destas questões entre eles são quase pessoais. Leonete, querias dizer qualquer coisa? Queria dizer uma coisa que não resisto, que é apesar de tudo isto, António Costa parece ao mesmo tempo querer estar cada vez mais parecido com Marcelo Rebelo de Sousa. E os cartazes, se vocês repararem, nos novos cartazes que o PS pôs na rua, são muito interessantes porque aparece sempre António Costa agarrado a um velhinho. Pessoas, sim, pessoas comuns. A dar abraços,
António Costa dos cumprimentar. Sim, E isto é a imagem típica de Marcelo Rebelo de Sousa como presidente, e portanto acho que há aqui uma estratégia para a qual nós devemos começar a estar atentos. Estás a estratégia pensar nas presidencial. presidenciais. Eu estou a pensar em, sim, em presidenciais, ou seja, sim, ninguém me convenceu até hoje que António Costa tenha esse cenário completamente fora do seu horizonte. Também eu acho muito mais provável do que a saída para a Europa, por exemplo. Atendendo a tudo o que ele já disse, atenção. A saída para a Europa não depende dele. Atendendo. Se tiver oportunidade, eu não me parece que vá recusar a oportunidade. Como a oportunidade pode ser muito pequenina e muito estreita, parecendo que não, já está aqui. Tínhamos o Costa a imitar, Sim, mas a já imitar disse Cavaco, tantas vezes a saltar que de uma maioria absoluta para a presidência, Para a presidência. da República. Não, Claro. não correu bem. Mas não naquela correu altura. bem. Não correu nada E aqui bem. também não sei se correria, mas eu só estou a chamar a atenção para estes novos cartazes. Há aqui uma nova imagem de António Costa que não é a imagem que António Costa tem feito passar. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa foi dizendo ao longo deste mandato que era preciso ser mais empático as pessoas. Pois então agora... Pois, temos uma espécie de Costa all over e Marcelo mais enfraquecido. Leonete, até porque, continuando, quarta-feira houve a rentrée do PS em Évora, que foi a Academia Socialista. António Costa escolheu uma série de medidas muito destinadas aos jovens para marcar este arranque e esta mudança de clima. Como é que tu viste as medidas que António Costa apresenta? Esperavas que apresentasse mais medidas que venham a constar do Orçamento de Estado? Achas que foi suficiente para marcar até a sua ideia de fazedor ou ficou aquém? Não, claro que é para marcar a ideia de fazedor. Agora, e tem a ver muito também com esta, quer dizer, se há alguém que pode avançar, propor medidas concretas e eficazes, é o Primeiro-Ministro, não é mais ninguém. Não é? Pronto. Agora, há aqui uma coisa que me aborrece nas medidas anunciadas. É porque António Costa deve ser o primeiro-ministro dos últimos 30 anos, pelo menos desde Cavaco Silva, que tem os cofres a abarrotar de dinheiro. E o que é que faz? Dá migalhas. Dá 30 euros aqui. Peço desculpa, mas é evidente. Sim, eu sei. É verdade, mas todas as medidas que o governo anuncia são transitórias, não estruturais, meramente conjunturais, que não oneram de facto os orçamentos seguintes, mas também não resolvem os problemas das pessoas nem modificam as suas vidas. Aquilo que é apresentado desde que começou a guerra e a inflação são medidas avulsas, de efeitos muito reduzidos e sem continuidade no tempo. E, portanto, estas medidas, eu peço desculpa, mas o IRS jovem não é uma novidade, já existe há bastante tempo, é um alargamento. Agora, passos gratuitos até aos 23 anos também não é uma novidade absoluta e fica muito aquém daquilo que foi até agora sempre proposto. Não, é mais do que isso, é uma ideia que ele acaba por rapinar às autarquias, porque as autarquias é que avançaram com ela. Exato. Sim, há muitas o autarquias peregrino. em que o passe é bastante reduzido ou até gratuito. Basta fazer prova na escola que é residente a mais de 2 quilómetros. E não há aqui, de facto, o IVA zero já também não é uma novidade, o IVA zero prolongar-se até ao fim do ano e depois vamos ver o que é que vem no orçamento. Também não é uma novidade, o público já tinha anunciado em julho. Portanto, daqui o que é que há? Há, mais uma vez, uma boa dose de fogo de artifício, que são aquilo que o governo tem feito em relação às respostas à inflação e à vida das pessoas. Isto no mesmo dia, o Primeiro-Ministro anuncia isto, no mesmo dia em que é conhecido um estudo europeu que mostra que metade dos portugueses que trabalham, o seu salário não chega para pagar as suas contas. E, portanto, é de facto, fica muito aquém e, de facto, tenho dúvidas sobre o entusiasmo que as pessoas vão ter com estas medidas. Eu também me suscita algumas dúvidas o universo que estas medidas podem
O universo a que podem chegar, que podem atingir. Acho que é uma ideia para desenvolvermos nos próximos meses. Meses não, espero que não. Nos próximos dias, nas próximas horas, porque interessa mesmo. Há bocadinho estávamos aqui até a conversar e esta questão do IRS dos jovens. Mas quantos jovens realmente começam a ganhar mais do que aquele valor dos 9.000 e tal euros que tem isenção de IRS? Portanto, serão muitos. Isto muda a vida a alguém? Quantos serão? É a ideia de quantos são Mas os tocados por que estas ganham mensagens? menos de 9.000 não têm IRS. Exato, por isso não beneficiam Exato. dos 50. E esses 50 vão ser só para os que, obviamente, os que não pagam, não pagam. Mas esses tais que ganham mais do que os 9.000 e tal euros serão muitos. Quantos serão? É isso? Todo o desenho da medida está por explicar, não é? Sim, claro. Eu posso dizer que ontem à noite dizia à minha filha, bom, olha, que tem 24 anos e está a tentar entrar no mercado de trabalho, e olha, vais poder receber de volta as propinas da licenciatura do mestrado. E ela disse, se ficares a trabalhar em Portugal, e ela define trabalho. O que é que quer dizer trabalho? Estamos a falar de empresas, de contratos, de estar no quadro, também de trabalho. Exatamente. E além disso, eu já acabei a licenciatura há 2 anos, vou ter direito, portanto estamos ainda todos por Sim, conhecer claro que sim. Mas essa definição de trabalho é curiosa porque levanta uma série de dúvidas. Exatamente. Não só de precariedade, nós não sabemos, tens de descontar, obviamente, imagino, para a Segurança Social. Pode ser esse o gatilho, mas não sabemos. Ainda não sabemos nada. Sim. Por último, presidenciais, vamos a isso. Sónia, Marcos Mendes posicionou-se para as presidenciais com 2 anos e uns meses de antecedência, um pouco à semelhança de Jorge Sampaio em 1994. Mas o que eu pergunto, parafraseando, julgo que seguro, qual é a pressa? Qual é a pressa? Eu acho que a pressa... Neste caso, o que ele quis fazer foi marcar o seu terreno, deixar bem claro que está disponível, se o país achar útil, ser candidato à presidência da República. É óbvio que isso de se o país achar útil diz muito mais do que ele verdadeiramente quis dizer. Ele quis dizer muito mais do que aquilo que disse verdadeiramente, porque ele, a partir daquele momento, passou a ser visto como um candidato presidencial, não há volta a dar, e mesmo que no futuro venha a arrepender-se, será sempre um passo atrás. Eu creio que ele quis muito marcar terreno num partido que não tem um candidato óbvio. Coincidiu, curiosamente, com uma altura em que Santana Lopes se aproximou do PSD, e Santana Lopes é uma figura bastante imprevisível. Portanto, eu não sei se ele não terá tido um receio de que alguém podia avançar antes dele e perturbar de algum modo o seu plano, que eu não sei quando é que ele planeava anunciar, mas ele próprio tinha dito que seria... Só entre parênteses, o Santana ontem teve tarde uma saída fantástica na TSF, que a determinada altura ele diz que ele desvaloriza a sua candidatura. Ele diz que nos últimos anos, quase todos os anos, nos últimos, imagina, 10 anos, ele quase todos os anos diz que é que está disponível, que já tinha feito isto nas outras vezes. E é verdade. Mas ele a dizê-lo, não, aquilo foi... Claro. Sim, foi surreal. Não, desculpa. Não, mas em todo o caso eu acho que pode ser precipitado, sobretudo porque, apesar dele deixar uma nesga aberta para a possibilidade de não se candidatar, como eu disse, isso vai ser sempre visto como um recuo, e eu acho que o PSD anseia por um candidato superior, que é, no entender de muitos sociais-democratas, Pedro Passos Coelho. E se Pedro Passos Coelho por acaso decidisse avançar, eu não vejo como Marcos Mendes garantiria a sua candidatura. Não, portanto, pode ter-se precipitado, quis marcar terreno, quis ganhar algum capital político com isso. Vamos ver se chegará mesmo a ser candidato. Porque também o que nós sabemos é que Passos Coelho não tem muita vontade.
Pois, há as dúvidas se Pedro Passos Sim, Coelho... também se Entendo. assume Pedro como um Passos Coelho. fazedor. Sim, que era um perfil Entendo mais que é executivo. muito executivo do que um comentador. e que não iria ser feliz naquele cargo, mas eu acho que as pressões do partido vão ser enormes, apesar de ter Marcos Mendes na arena. Sofia, e Luís Montenegro foi espicaçado por Durão Barroso e por Paulo Portas, também na Universidade de Verão do PSD, que disseram que o objetivo do PSD deve ser concentrar-se e ganhar as europeias, e Luís Montenegro, depois de ter dito que admitia perder por um pouquinho, não era? Sim, agora desvalorizou uma eventual, sim, que há uma eventual entrevista. derrota, um resultado menos bom. Agora foi mais afirmativo. Foi mais afirmativo, E sim. isso quer dizer que se perder as eleições fica mesmo obrigado a admitir-se. Ele, se perder as eleições, terá problemas dentro do PSD, embora, porque ele tem o PSD vai a eleições internas, estatutariamente, não é? Mas também não se vislumbra, lá está, sem ser o fantasma de Pedro Passos Coelho ou de Carlos Moedas, não se vislumbra outra pessoa que lhe possa vir a fazer frente ou, enfim, ou disputar eleições internas com ele. Ele tem, de facto, ali um problema nas europeias, aliás, o PS e o PSD têm um problema nas europeias. O António Costa precisa de ganhar as europeias para enfim, garantir que não passa pela cabeça ao Presidente pôr em causa a legislatura, e o PSD precisa de ganhar as europeias porque esta liderança quer continuar até às legislativas e projetou-se até às legislativas. Só que as europeias são eleições onde há bastante voto de protesto, e neste momento o voto de protesto é muito canalizado para o Chega. E, portanto, eu acho que quer um quer outro tem problemas, e Luís Montenegro tem esse problema. Ele cometeu um deslize nessa entrevista há uns meses, quando de facto desvalorizou uma vitória ou uma derrota, ou enfim, uma vitória por pouco. E agora talvez tenha sentido a necessidade de ser mais afirmativo sobre uma vitória nas europeias, enfim, porque é também um ciclo que depois há europeias, depois há regionais nos Açores, há autárquicas e depois, enfim, legislativas, isto se o calendário não for alterado. E ele precisa de afirmar, até para mobilizar o partido, não é? Não vai começar umas europeias dizendo que talvez vá ganhar, embora não seja fácil, porque A diferença é muito grande, são 11 pontos percentuais em relação às últimas europeias, portanto que o PS leva de vantagem. É verdade que o PSD dificilmente terá um resultado tão baixo como teve nas últimas europeias, mas é de facto uma diferença grande. Mas eu ia chamar a atenção para isso mesmo, é que tu tens mais players naquele espaço político, e o PSD, mesmo que não consiga ganhar, ou admitindo que não ganha, ele não precisa só de ficar em segundo, ele precisa ter melhor resultado do que teve Rui Rio nas outras, Exato. nas anteriores. Sim, ele Mas agora tem mais disputa, não é? Tem mais competição. tem mais disputa, e vamos imaginar que o PSD consegue mais percentagem, mais deputados que o PS. Imaginemos. Se o Chega a eleger 2 ou 3 eurodeputados, esse resultado é muito relativizado. Não é uma vitória, vai ser uma vitória com sabor a derrota, não é? Porque... Mas pode ser suficiente para permitir a ele, Luís Montenegro, dizer Pode. Eu continuo Sim, cá. para o interior pode, do partido. para dentro do partido, sim. Eu só não percebo há a expectativa de que o cabeça de lista, por exemplo, do PS saia até do governo, e portanto para isso teria que haver uma remodelação, e António Sim. Costa não tem nenhum interesse em fazê-lo já, portanto mais perto. É normal que queira apresentar o candidato mais perto das eleições. Porque é que o PSD não aproveitou esta rentrée para lançar o seu candidato? Porque é cedo. Porque é cedo, não é? acho É que Não cedo. o tem, não é? Sim, em Ainda princípio não não tem. o tem, não é? Portanto, quando podemos perceber, não o tem. E porque é bastante cedo. Eu nem sei se o fará em novembro no Congresso Estatutário. Não, Pois.
pode fazê-lo, mas também é cedo, porque formalmente os cabeças de lista costumam sair em janeiro, fevereiro, antes das... Eu também tenho essa ideia. Antes das europeias, que este ano são em junho. E há outro fator, vão ser eleições muito difíceis para o PSD por causa do dia também, não é? Porque o dia vai convidar muito à abstenção das pessoas que fazem pequenas férias, junho, não é? mini férias, que são jovens, que são a classe média, não são os idosos, não é? Por norma, ou não são os mais velhos, não é? Que saem dos grandes centros urbanos, e isso pode ser uma dificuldade acrescida também para o PSD. Sim, e o PS tem congresso em março, não é? E, portanto, é provável que março seja o mês em que os nomes surgem. Sim. Bom, por último, vamos ao nosso público notório, que está de volta também. Leonete. Foi ontem, ao fim da tarde, depois da entrega dos prémios Champalimau pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que o presidente voltou a surpreender, que é um atributo que ninguém lhe pode negar, com a entrega de uma caixinha ao vice-presidente da Fundação Champalimau, o seu velho amigo de sempre, João Silveira Botelho, e essa caixinha era uma condecoração, era a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, que distingue serviços relevantes ao país e Eu nem tinha dado por isso. Pois, também ali quem estava também quase não deu, porque era uma caixa, não houve nenhuma explicação do que era, o que é que estava a ser entregue, que era uma condecoração com aquela relevância, nenhuma explicação do motivo, nem o tema, nem foi tirada da caixa. Portanto, pronto, foi uma medalha. Agora, neste momento, toda a fundação, toda a cúpula da Fundação Champalimau já está devidamente condecorada. Eleonor Beleza, António Horta Osório, agora João Silveira Botelho, a própria Fundação Champalimau. Pode ser que para o ano seja o robô da Fundação que fez este ano a apresentação, a voz off dos prémios. Sónia. O meu... Sendo que no verão nós deixámos passar imensas oportunidades de públicos notórios, porque eu na altura lembrava-me e apontava, mas enfim, agora já não faz sentido, mas quero de qualquer forma voltar ao verão e aproveitar este momento para prestar solidariedade e apoio moral aos nossos camaradas que estiveram na Praia de Monte Gordo durante as férias do Presidente, porque é de facto um trabalho muito inglório e permanente, foram dias e dias em que tinham de fazer no Areal, uma espera ao Presidente no Areal com aqueles picos de calor e ondas de calor que nós sabemos que aconteceram no mês de agosto. Portanto, é mais uma homenagem ao trabalho que eles fizeram, porque o Presidente nunca se sabia quando é que havia de falar, quando é que ia falar, e na verdade falava quase sempre para dizer uma coisa ou outra. É esse o meu público notório. Fica feita a homenagem. 10 na areia e boné na cabeça. Yeah. Eu queria ainda recuperar o Presidente da República também na Universidade de Verão do PSD, em que o Presidente prometeu apenas falar da Ucrânia e praticamente cumpriu. Nós sabemos que o Presidente pode ser muito interessante nas suas intervenções, às vezes até brilhante, que é uma cabeça brilhante, e não sei se foi por essa contenção forçada que ele se submeteu para poder ir à Universidade de Verão do PSD e não ter outras mais interpretações políticas, embora estivesse a falar num púlpito com o símbolo e a cor do PSD atrás, e essa foi a imagem que ficou, mas estranhamente ele divagou, ele disse que queria passar a sua experiência da visita à Ucrânia, onde já se percebeu que ficou muito impressionado com o presidente Zelensky, mas na verdade divagou, e os jovens, passado algum tempo, estavam desatentos, estavam a olhar para o telemóvel.
e isso não é também muito, enfim, muito comum, e portanto tivemos assim um presidente a divagar, cometendo até um deslize sobre o beijo de Rubiales. Portanto, as divagações às vezes geram estes deslizes. E tivemos assim um presidente para os alunos da Universidade de Verão do PSD, ficou bastante desinteressante, até em contraste até com a noite anterior, em que Portas, em que o tema foi sempre praticamente todo também internacional, mas em que se notava muita atenção por parte dos participantes. E pronto, está feita a nossa rentrée. Voltamos para a semana. Obrigada. Até lá. Adeus. O público fica no ouvido.